Oi, meu nome é Lives e hoje vim falar de O Agente Secreto. Vocês se acostumaram com reviews simples, contando a história do filme de início ao fim, igual eu fazia aqui no meu canal, mas eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho diferente. Basicamente, para esse vídeo eu reuni aqui a minha colinha e eu vou falar um pouco sobre a história rapidamente, vou falar sobre como o filme está se saindo nas premiações, opiniões que eu li na internet e, por fim, as minhas próprias opiniões sobre o filme. Basicamente, O Agente Secreto é sobre esse cara, o Marcelo, que ele estava morando em São Paulo e ele sai correndo para o Recife para fugir da ditadura militar. Nessa fuga dele até Recife, ele acaba enfrentando algumas dificuldades, mas acaba encontrando também pessoas que vão fazer parte ali da jornada dele. A gente não acompanha somente a história do Marcelo, a gente acompanha outras pessoas também que estão indo atrás dele, que não necessariamente são oficiais do governo, mas são pessoas que foram contratadas para perseguir o Marcelo. E ao longo desse filme a gente conhece figuras como o sogro do Marcelo, o filho do Marcelo, a dona Sebastiana, as pessoas que moram na pensão que ele vai morar e, acima de tudo, os homens que estão perseguindo o Marcelo. Além dessa trama principal, existe a leve subtrama da perna cabeluda, que eu pessoalmente acho incrível. Momento curiosidades. Eu pesquisei um pouquinho sobre e, basicamente, a perna cabeluda é uma lenda urbana de Recife, que surgiu durante a ditadura militar. Como era difícil falar nos jornais que o regime tinha matado algumas pessoas, por exemplo, era dito que a perna cabeluda estava matando pessoas. Era um jeito da imprensa de noticiar essas mortes, só que de um jeito que a ditadura não as censurasse. Pelo menos é isso que eu encontrei na minha pesquisa. E eu acho uma parte legal de colocar nesse filme, não de um jeito de quebrar o clima da história, mas de um jeito de olhar para essa situação da forma que as pessoas tinham que olhar antigamente e devido toda a censura e o perigo que existia. Sobre as premiações, o filme tá se saindo muito bem. Até agora foram contabilizados 56 prêmios em 36 premiações diferentes. Tanto festival de cinema quanto premiações mesmo como o Critics' Choice, o Globo de Ouro. Inclusive, levamos 2 prêmios no Globo de Ouro e eu acho isso maravilhoso. E por falar em premiação, se você assistiu, provavelmente você não assistiu porque o vídeo ficou com pouquíssimas views. Corre no último vídeo que eu publiquei, que eu expliquei todas as premiações principais do ciclo de premiações do cinema. Foi uma explicação básica, um vídeo curtinho, mas fica mais fácil de entender se você quiser acompanhar o filme nas próximas premiações. Agora, indo para algumas opiniões que eu li na internet. Vou falar principalmente de opiniões negativas, porque as opiniões que eu e várias outras pessoas tiveram foram opiniões positivas. Primeira coisa que eu li. Ai, o negócio da perna cabeluda não tem nada a ver. Como eu já disse, eu acho que é importante colocar essa parte da perna cabeluda pra gente conseguir absorver melhor o imaginário da época. Outra coisa que eu li é sobre o estranhamento com o filme, principalmente com o fato de ser uma narrativa que se passa no Nordeste do Brasil. Eu acho esse comentário bem triste, na verdade, porque a grande maioria das narrativas dos nossos filmes populares são todas no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E eu acho que isso é algo que destoou muito nos lançamentos principais desse ano de 2025. Como O Agente Secreto, O Último Azul, O Filho de Mil Homens. O Filho de Mil Homens se passa em um lugar indeterminado, num vilarejo indeterminado. Mas O Agente Secreto e O Último Azul se passam no Nordeste do Brasil. Na verdade, eu acho que O Último Azul é no norte do Brasil. Mas vocês me entenderam. Eu acho que a gente precisa variar as visões que a gente tem do nosso país. Porque é um país muito grande, muito plural.
Não que a gente seja todo mundo extremamente diferente, porque ser brasileiro é algo em comum entre todos nós. Mas eu acho que é muito importante ver filmes que se situam em outras regiões do Brasil para a gente ter um pouco de insight. Principalmente quando se trata do Norte e do Nordeste, por exemplo, porque são regiões que não são comentadas na mídia de massa. Como eu já disse, a gente fala principalmente da região Sudeste na mídia. Como, por exemplo, o maior do lançamento de 2024, que foi Ainda Estou Aqui, é um filme que se passa no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então eu acho sim importante esse filme ser ambientado no Nordeste. Principalmente sendo dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, que é um homem nordestino, ele contratou majoritariamente pessoas nordestinas para atuar nesse filme, porque ele quer mostrar da onde ele vem, ele quer mostrar qual é a cultura com que ele convive. E eu acho isso muito importante. Não que, por exemplo, o que a Globo faz de pegar uma novela e querer que ela se passe no Nordeste e completamente descaracterizar a região seja uma solução para esse problema. Não é. Inclusive, eu acho que gera ainda mais xenofobia. Mas mídia produzida realmente por pessoas daquelas regiões, eu acho que é muito importante pra gente adquirir para um repertório maior, assim, do público. Então, eu acho que essa reclamação do estranhamento pelo filme ser ambientado em Recife, eu acho que é só mais um exemplo dessa xenofobia e desse centralismo que a gente presencia no mundo do audiovisual. Outro argumento que eu vi falando mal do filme foi mais um filme de ditadura. Até porque o último grande sucesso que a gente teve foi o Ainda Estou Aqui, que também era um filme de ditadura. Mas existe uma diferença. O Ainda Estou Aqui é uma história particular. É a história da família Paiva, a história da Dona Eunice. E eu acho que a gente querer falar que todos os filmes de ditadura são iguais é generalizar muito. Até porque todo ano sai um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e a gente sempre acha algo inovador. Então eu acho que ser um filme sobre a ditadura, ambientado em um lugar diferente e com uma situação diferente, ainda mais com o pequeno charme que existe da Perna Cabeluda, eu acho que é algo muito divertido de a gente presenciar. Não divertido de tipo, ai, amo ditadura. Credo, pelo amor de Deus. Mas divertido de observar um outro ponto de vista de uma mesma situação que abalou um país inteiro por 20 anos. Outra coisa que eu vi muita gente falando foi que O Agente Secreto é um filme feito para agradar a grande mídia e as premiações gringas. Eu pessoalmente não concordo com isso. Se, como eu já mencionei várias vezes anteriormente, a própria história da Perna Cabeluda, que é algo tipicamente daquela região, já conseguiu incomodar o resto do próprio país do qual ela faz parte, imagina o quanto incomoda as pessoas gringas que não compreendem o que essa perna cabeluda significa. E nem tem a profundidade histórica para compreender o que essa perna cabeluda significa. Porque os Estados Unidos não passou por uma ditadura militar como a nossa, e inclusive financiou o golpe. Então eu acho que esse argumento de o filme ter sido feito para agradar a grande mídia estadunidense e as premiações é algo que não é muito válido. Claro, o Kleber pegou só pessoas extremamente competentes para fazer os papéis, como Wagner Moura, Alice Carvalho, a Dona Tânia Maria, e são pessoas que aqui no Brasil são muito reconhecidas. São pessoas extremamente competentes. Mas lá fora, infelizmente, por serem brasileiros, essas pessoas não possuem muito reconhecimento. Que nem aconteceu com o Selton Mello. Ele mandou ver em Ainda Estou Aqui. Por mais que o papel dele tenha sido menor do que os outros. Claro, porque ele é o Rubens, ele foi sequestrado. Mas aí ele foi fazer o Anaconda, que saiu agora no final de 2025, e ele deu um show. Eu pessoalmente ainda não assisti o filme, mas eu assisti várias entrevistas do elenco estadunidense falando super bem do Selton e que por causa do Selton eles começaram a ter uma curiosidade maior sobre o cinema brasileiro. Então eu acho muito importante fazer mídias tipicamente brasileiras com pessoas extremamente competentes, porque isso abre um leque de possibilidades para elas lá do lado de fora e aqui do lado de dentro, que faz com que essas carreiras sejam impulsionadas e que o nosso cinema seja impulsionado.
Eu tava assistindo uma entrevista com a Alice Carvalho e foi comentado com ela de que o Ryan Coogler assistiu o Agente Secreto e achou ela maravilhosa. Inclusive ela, como Fátima, estava ótima. E aí que ela disse que ficou muito feliz, que ela no início nem tinha acreditado que era verdade. Então eu acho isso muito importante, que é algo que os próprios estadunidenses, eu acho que a maioria das pessoas que estão sendo nominadas junto com o Agente Secreto nunca nem assistiram o filme, nunca nem deram uma chance ao filme. Então é por isso que eu acho que essa opinião, na verdade, não é muito válida. Na verdade, eu acho que nenhuma das opiniões que eu trouxe até agora são muito válidas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas opiniões do filme. Tá, não foi o meu lançamento favorito do ano. Na verdade, o meu lançamento favorito do ano foi O Último Azul. Mas ainda assim, é um ótimo filme para sair para essas premiações. Eu digo isso porque é um filme que capta muito a essência do Kleber Mendonça, mas capta também muito a essência do Brasil. Eu falo que é um filme que é um suco de brasilidade, porque traz as nossas relações interpessoais, traz os problemas políticos que assombram o nosso país desde a sua concepção, traz folclore e, acima de tudo, traz uma herança que o Brasil tem desde sempre e que continua na gente até hoje. Outra coisa que eu acho muito interessante sobre esse filme é o final dele. No início, eu tinha achado o final do filme muito anticlimático. Aviso de spoiler: a morte do Marcelo nunca é encenada ali no filme, né? Só aparece um encarte de jornal dizendo que ele faleceu. E depois disso segue para uma sequência estéril, em áudio, em tempo, em tudo. E é uma sequência de uma menina, de uma pesquisadora que estava pesquisando a vida do Marcelo, se encontrando com o filho dele. E aí, que no início eu tava tipo, nossa, esse final desse filme é muito ruim. Só que aí eu parei para pensar, o final da vida das pessoas, principalmente nessa época da ditadura, era algo considerado anticlimático. Muitas vezes você descobria a morte de um ente querido pelo jornal, assim como foi feito ali no filme. Ou você nem descobria a morte dessa pessoa. Outra coisa sobre o final estéril do filme foi que me veio essa reflexão bem depois de já ter assistido o filme, que na verdade talvez eu tenha achado esse final bem estéril, porque existe, querendo ou não, mesmo que tenha sido um período muito difícil, existe um tom de nostalgia, que deixa tudo mais colorido, deixa tudo mais agitado. E não necessariamente uma nostalgia boa, mas é um período que fica na nossa mente, desde que a gente aprende sobre ele na escola pela primeira vez, como algo muito vívido e muito agitado. Então eu acho que eu entendo a escolha do Kleber de deixar o final do filme muito mais estéril do que o resto dele. Também em relação a esse final, comecei a pensar sobre como algumas coisas poderiam ter sido melhor desenvolvidas ao longo do filme. Personagens, principalmente. Eu entendo que o mistério sobre essas personagens faz sentido no contexto da ditadura, né? Porque eram pessoas que precisavam se esconder para não serem perseguidas, mas eu acho que tem certas coisas que precisam ser explicadas. E em relação ao final, eu achei que aquela memória curta do filho do Marcelo foi algo extremamente conveniente para o roteiro. E por falar no roteiro e na história, vamos falar de todas as personagens femininas que foram extremamente importantes para o desenvolvimento do Marcelo ao longo da trama. Tô falando principalmente da Fátima, que é a personagem da Alice Carvalho, e da Dona Sebastiana, que é a personagem da Dona Antônia Maria, que são duas mulheres extremamente fortes. A Fátima era igual ao Marcelo. Ela questionava, ela ia atrás, ela batia o pé. E foi por isso que, infelizmente, ela acabou sendo morta. Pelo menos é isso que o filme dá a entender. Enquanto a Dona Sebastiana também é tudo isso, só que de uma forma mais discreta, para ela conseguir proteger as pessoas que são iguais a ela. E por causa dessas duas mulheres, o Marcelo tem uma vontade de seguir em frente e de conseguir fazer o que ele quer fazer, que é fugir do Brasil, junto com o filho dele, é claro. Mas enfim, basicamente é isso que eu tenho a dizer sobre o Agente Secreto. E se vocês quiserem deixar alguma opinião sobre o filme, os comentários estão abertos. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou começar a postar conteúdo curto lá,
No momento ainda não tô fazendo isso porque eu tô num processo de mudança. Eu saí do meu apartamento, que era onde eu fazia, né, todos os meus vídeos até agora, praticamente. E eu vou me mudar de apartamento. Tá um pouquinho corrido, mas basicamente eu vou começar a fazer conteúdo curto para essas minhas redes sociais para conseguir atrair mais gente aqui pro canal. E se você gosta aqui do canal, compartilha para pessoas que você conhece. Mas enfim, é isso. Até o próximo vídeo e tchau!